Bom, gente, nessa aula aqui eu vou querer olhar o que eu posso fazer com a minha função de partição configuracional. Ou seja, como é que eu posso, pelo menos, tirar alguma coisa daqui, porque calcular ela realmente não vai dar, não vai rolar. E o que eu vou mostrar para vocês é a chamada expansão de Mayer da função de partição, que no final do dia ela vai me dar uma maneira sistemática de eu achar os coeficientes que aparecem lá na expansão virial que eu falei na aula passada. Então vamos ver qual é a ideia dessa expansão de Mayer. A minha função de partição configuracional vai ser igual a 1 sobre n fatorial. Não acho que eu vou olhar a função de partição inteira, não só a integral de configuração. Daqui vai ser dr1 até drn. Aqui você vai ter exponencial de menos beta, soma i menor do que j, u módulo de ri menos rj. E agora aqui eu vou passar essa soma para fora da exponencial, só que vai me dar 1 sobre n fatorial integral dr1 drn produtória i menor do que j, exponencial de menos beta, u módulo de ri menos rj. E agora aqui a ideia é eu pegar essa exponencial e reescrever ela de maneira ligeiramente diferente. Eu vou definir uma função f e j, que com isso daqui eu quero dizer o seguinte: eu tenho exponencial menos beta, u módulo ri menos rj menos 1. Uma coisa que é interessante é que esse f e j ele vai ser maior do que zero, se somente se, né, o u módulo de ri menos rj for maior do que zero, e ele vai ser menor do que zero se somente se for menor do que zero aqui. Então, basicamente, se eu pensar em termos de uma energia potencial que eu estou assumindo que vai para zero, isso aqui quando o R vai para infinito, você vai ter uma energia potencial com o seguinte perfil. U, R, aqui ele está indo para zero. Você vai ter, por exemplo, regiões onde ele é negativo, que corresponderiam a situações atrativas, comparando com uma situação que eu estou a distâncias longas. E eu vou ter regiões positivas que corresponderiam a situações que eu estou basicamente com uma parte repulsiva do meu potencial. Então, basicamente, o F ele meio que está sendo positivo na parte repulsiva e negativo na parte atrativa. Isso vai ser importante. Vai estar conectado com aquela ideia de forças repulsivas aumentam a pressão, forças atrativas diminuem a pressão que a gente viu na aula passada. Agora, qual é a ideia de eu fazer isso daqui? A ideia é que, com isso daqui, a minha função de partição configuracional fica com a seguinte cara: 1 sobre n fatorial, integral dr1, drn, aqui produtória, i menor do que j, e aqui você vai ter 1 mais f e j. E agora a ideia é você fazer uma expansão nessa produtória. Aqui. Se eu vou. Que basicamente seria uma produtória aqui, você pensa rápido aqui, eu tenho n partículas, isso vai me dar basicamente n vezes n menos 1 sobre 2 termos de interação. Então, se eu abrisse toda essa produtória, eu vou ter basicamente 2 elevado a n menos 1 sobre 2 termos aqui para serem considerados. O ponto é que você vai ter muita simetria desses termos e você vai ter uma interpretação em termos de o que esses termos são e a complexidade que você está considerando nas interações das suas partículas. E aí você vai poder expandir na complexidade da interação das suas partículas. Isso é uma coisa que é bastante interessante dessa expansão. Vamos olhar primeiro o que seria, por exemplo, nesse produtório aqui, o que está dando o termo do gás ideal. Ou seja, se eu pegasse só um termo aqui dessa produtória, qual deles me daria exatamente a função
partição conjugacional do gás ideal. Se olhar aqui, a produtória I menor que J1 mais F e J vai dar 1 mais somatória I, que são todos os termos que eu peguei só 1 em todos os produtos. Agora tem os termos que eu peguei só um dos Fs e o resto foi tudo 1. Então vou ter I menor do que J, F e J. Uma somatória em que eu peguei 2 termos distintos do F e o resto foi tudo 1. Então aqui seria F e J, F, KL. Esses asteriscos só para representar aqui o par KL, é diferente do par J e assim por diante. Se eu pegar só esse primeiro aqui, você vai ver que você tem exatamente o termo do gás ideal. Ou seja, eu pegar nenhum dos Fs, me dá exatamente V elevado a N sobre N fatorial. Ou seja, a contribuição desse termo para minha função de partição vai ser V elevado a N sobre N fatorial. Vamos agora considerar a situação que o único termo importante é o F12. Eu poderia imaginar, isso seria basicamente exato, né? Você teria 1 mais F12, se as únicas partículas que estão interagindo entre si forem as partículas 1 e 2. Se todas as partículas não têm interações entre si, exceto a partícula 1 e a partícula 2, aquele produto todo daria um F1 mais 2. Então, a parte que tem o F1 mais 2 está me dando basicamente a contribuição, esse pedaço aqui, da interação entre 1 e 2. Então agora eu posso estender essa interpretação para esse termo aqui, que eu tenho exatamente um F. Esse aqui é basicamente o termo, as situações em que eu tenho uma partícula, um par de partículas interagindo por vez. Aqui, por exemplo, daqui eu poderia tirar a situação que o I, J e o KL são todos distintos, por exemplo. Aqui você teria exatamente 2 pares de partículas distintos por vez. Então, é nesse sentido que essas diferentes combinações de F estão me dando basicamente situações diferentes. Ou seja, eu estou considerando tais possibilidades para as interações das minhas partículas, estou desconsiderando outras. Então, a ideia toda vai ser exatamente definir quais interações, no sentido de quais tipos de interação são relevantes e depois eu trunco o resto. Ou seja, você vai ter uma maneira de expandir a sua função de partição em termos da complexidade da interação entre as suas partículas, e a ideia é que você vai definir um ponto onde você vai querer truncar, e a partir dali você vai ter uma coisa que você consegue fazer analítica dali para frente. Mas a gente tem que ser um pouquinho cuidadoso para não tropeçar na interpretação do que está acontecendo. Por exemplo, se eu truncar só até aqui, por exemplo, lembra, eu estou considerando exatamente só as possibilidades, as minhas partículas no gás, elas podem interagir no máximo um par de cada vez. Isso efetivamente ainda é um gás ideal. Ou seja, se você tomar só até aquele ponto que eu tenho um F e tentar fazer a sua expansão de Mayer só até ali e fizer as contas direito no final do dia, você chega exatamente no gás ideal. Só isso é o que está feito no livro de Salinas, ele erra a conta em 2 pontos que se compensam. Não é daquele jeito, toma cuidado quando você estiver seguindo o livro ali. O que você precisaria para, se você quiser, por exemplo, levar em conta pares interagindo, você precisaria levar em conta as possibilidades de um par, 2 pares e assim por diante até n sobre 2 pares. Ou seja, se eu quero só pares interagindo e mais nenhuma outra partícula, você tem que levar em conta todas as maneiras que eu posso ter interações só de pares. Se você fizer isso daqui, você de fato tem uma expansão de Mayer
correta, se você fizer a conta, você chega exatamente a um resultado que faz sentido no final do dia e realmente não é gás ideal que você tem ali. Agora vocês podem estar imaginando que seria extremamente complicado organizar até a conta para fazer desse jeito, e de fato, se você tentar ir só manipulando somatórias, você vai ficar maluco fazendo isso daqui. Tem um jeito mais simples. Vamos olhar essa produtória aqui de um ponto de vista radicalmente diferente agora. O que vai ser basicamente esse cara aqui? Vou basicamente estar fazendo um certo produto de Fs, eu tenho um certo F, outro F aqui, em que eu basicamente estou escolhendo pares IJ aqui. Ou seja, eu tenho todos os pares IJ tais que o I é menor que o J. Para alguns deles eu vou pegar o F, para alguns eu não vou pegar, que eu vou pegar o 1. Então eu vou ter várias escolhas para quais são esses pares IJ. Cada escolha dessas aqui eu posso representar por um grafo. Por exemplo, suponha que eu tenho a situação que o N é igual a 5. Eu tenho 5 partículas, então eu vou ter aqui 5 vértices. Então eu posso representar, por exemplo, com esse grafo, o produto F12, que é essa aresta aqui, vezes F34, vezes F45. E aí, basicamente, você estaria somando sobre todos os grafos possíveis quando você faz a expansão disso daqui numa soma envolvendo só Fs. Então, você basicamente tem uma soma sobre todos os grafos. Então, vamos primeiro olhar uma coisa interessante aqui. É que nota que eu tenho uma simetria entre as partículas, certo? Então, por exemplo, se eu mudasse o nome das partículas, 2, 1, 3, 4, 5, eu deveria ter a mesma contribuição. Então, na verdade, a única coisa que me importa é que eu tenho dois caras conectados e 3 conectados desse jeito. A interpretação desses termos aqui é que eu basicamente vou estar considerando a interação entre 4 e 5, vou estar também uma interação de um par, e aqui eu estou considerando uma interação de uma trinca. Então vamos agora voltar aqui para a situação que eu estou considerando só os pares interagindo. Eu teria que olhar todos os grafos onde a única coisa que pode aparecer no meu grafo é uma partícula que não está interagindo e um par de partículas que está interagindo. Por exemplo, uma coisa assim é possível, uma coisa assim é possível, etc. E o ponto é que uma vez que você faz isso daqui, como eu vou ter uma simetria, ou seja, cada um dos grafos desse tipo vai me dar sempre a mesma contribuição, eu vou simplesmente precisar somar para cada um desses tipos de grafos quantos grafos diferentes desses daqui eu tenho. Ou seja, basicamente, quantos grafos eu tenho que tem uma bolinha e 2 arestas, quantos que tem 3 bolinhas e uma aresta, por exemplo. E eu precisaria encontrar a contribuição de cada um desses grafos. Tem uma última coisa que simplifica essa tarefa, que é que todas as arestas dão a mesma contribuição, todas as bolinhas dão a mesma contribuição, todas as tringas desse tipo dão a mesma contribuição, todas assim dão a mesma contribuição, etc. Para entender isso, por exemplo, considere a seguinte situação: bolinha, 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 bolinha. Esse aqui é meu grafo. Isso aqui seria basicamente 1, dando nome aos bois, 2, 3 e 4. Então, o termo que corresponderia na minha função de partição seria 1 sobre 4 fatorial integral dr1 até dr4, f12, f34. Agora, o f12 depende só do r1 e do r2, o f34 depende só do r3 e do r4. Então, eu posso reescrever isso daqui como sendo 1 sobre 24, integral de dr1, dr2, f12, vezes integral dr3, dr4, f34. Ou seja, eu tenho uma contribuição
para a aresta e eu tenho exatamente a mesma contribuição para outra aresta. Se eu tivesse mais uma quinta partícula, por exemplo, não tiver interagido com nenhum deles, e fosse um vértice, eu tenho aqui também dr5. E aqui você vê que, por exemplo, os vértices sempre vão dar uma contribuição que é igual ao volume. Então, aqui, o que eu vou precisar, então, eu preciso resolver um problema de contagem e eu preciso achar qual é a contribuição de uma aresta se eu estou interessado em saber qual é a contribuição dessa situação, que eu estou considerando até pares de partículas interagindo. Então, vamos fazer isso. Então, vamos lá. Vamos ver qual seria a contribuição de uma aresta. Basicamente, eu precisaria ter aqui a integral dr1, dr2, f12. Agora, aqui eu vou substituir de volta quem é essa função f, escrever em termos da energia potencial. dr1, dr2, aqui eu tenho exponencial de menos beta vezes energia potencial módulo de R1 menos R2 menos 1. Agora eu vou fazer uma mudança de variável aqui. Lembrando agora também, deixando mais explícito, que o R1 está dentro da caixa e o R2 está dentro da caixa. Defino uma certa variável U, que é R1 menos R2. Então aqui eu vou ter a integral de R1 está dentro da caixa, e aqui eu vou ter uma integral em R2 que vai estar dentro, em R2 não, em U, vai estar dentro de alguma caixa modificada que vai depender de quem é o R1, ou seja, você basicamente teria que olhar para cada posição do R1, quais seriam todas as posições, quais seriam todas as diferenças possíveis do U, levando em conta o R2 e o fato do R2 estar dentro da caixa. Se essa condição é meio complicada, vamos livrar dela agora mesmo. Aqui exponencial de menos beta, aqui U, módulo de Uzinho, menos 1. Agora eu vou usar o fato que o U é uma função que vai a zero rápido, porque é uma interação de curto alcance. Então a ideia toda é que a integral para distâncias muito grandes, valores muito grandes de U, de módulo de Uzinho, isso aqui vai dar basicamente 1, 1 menos 1 vai dar basicamente 0. Então, a ideia toda é que eu posso aproximar que o U está no R3 inteiro, ou seja, como se eu estivesse tirando o U de dentro da caixa, e aí, pelo fato de eu ter interações de curto alcance e o fato do R1 ainda estar dentro da caixa, isso não vai me causar problemas. É mais ou menos como se você tivesse uma partícula R1 que está dentro da caixa e eu tenho uma partícula R2 que está interagindo com ele. Você está querendo calcular essa integral para a interação dos dois, só que o R2 é uma partícula livre. Então a única parte que é relevante é exatamente quando o R2 está próximo do R1, se o R2 está longe, tanto faz. Que seria exatamente essa situação extra que eu estou colocando aqui no U. Então agora realmente separou. Agora o R1 e a integral no U não tem mais nada um a ver com o outro. Eu posso transformar essa integral na R1 simplesmente no volume. Então aqui você vai ter volume vezes integral em todo R3, exponencial de menos beta U, módulo de U menos 1, deu o vetor. E agora aqui, como a minha força é central, eu tenho simetria esférica. Aqui eu posso passar por coordenadas esféricas. Isso aqui me dá 4π vezes v, integral de 0 até infinito, Uzinho ao quadrado, exponencial de menos beta, energia potencial, Uzinho menos 1, deuzinho. Então essa aqui vai ser, vou chamar de vizinho, seria basicamente a contribuição de exatamente duas partículas interagindo. Seriam exatamente um par de partículas interagindo e não interagindo com mais ninguém. Então esse aqui vai ser o nosso primeiro ingrediente. Vamos agora olhar quais são as possibilidades. Né? Se eu tenho pares de partículas só, eu vou ter a possibilidade de ter K pares e Nzão menos 2K partículas que não estão interagindo entre ninguém. Então a contribuição desse cara aqui, como a contribuição
seria basicamente a contribuição de um ponto só, elevado a n menos 2k, vezes a contribuição de uma aresta elevada a k. Como a contribuição de um ponto a gente já viu que vai ser um volume, e a contribuição de uma aresta vai ser isso daqui, chamar isso daqui de V vezes um certo nizinho, só para... não, usar um zeta, aqui. V vezes zeta. Aqui, então, φ da aresta vai ser V vezes zeta. Então aqui a contribuição de cada um desses grafos vai ser isso vezes isso, que vai me dar V elevado a n menos 2k vezes V elevado a k vezes zeta elevado a k. Então vai dar V elevado a n zeta sobre V elevado a k. Então agora eu preciso encontrar quantos grafos tem exatamente isso daqui. Eu tenho que agora levar em conta também algumas coisas que seriam basicamente indistinguíveis. Eu só estou interessado no grafo, ou seja, eu tenho aqui... E uma outra coisa, eu estou dividindo para n fatorial lá no final. Então aqui eu ainda estou fazendo a conta com as minhas partículas distinguíveis. Então se tem uma coisa assim, 4 até aqui, nzão, eu quero saber de quantas maneiras eu posso colocar arestas aqui. Só que o ponto é que as arestas são indistinguíveis. Eu preciso resolver esse problema de contagem aqui. Tenho K arestas que são indistinguíveis que eu quero colocar nesse grafo. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Então eu vou começar primeiro escolhendo quais vértices vão estar em arestas. Então aqui, primeiro passo da minha escolha, quais vértices estão em arestas. Isso aqui vai me dar uma combinação de n em 2k, expandindo de n fatorial, 2k fatorial, nzão menos 2k fatorial. Não vou encostar nisso daqui por enquanto. Ok, uma vez que eu já decidi quais são os vértices que vão estar na minha aresta, eu vou ter que fazer agora k escolhas para cada aresta. Uma escolha para cada aresta, né? Então, primeiro eu vou precisar escolher um sítio. Só que como eu quero escolher de um jeito que não me permita distinguir as arestas, eu vou sempre escolher o vértice que tem o menor índice até agora. Dentre esses dois Ks, vai estar sempre... vou começar por ele. Basicamente eu vou... Você pode sempre usar o fato que os vértices são indistinguíveis para ainda manter a normidade, digamos assim, das arestas. Então você fala, o vértice 2 está lá dentro, ele vai ter alguma aresta que vai estar conectada com ele. Então eu vou olhar agora o vértice 2 com quem que ele está conectado. Tá? Mas isso não tem nada a ver com a ordem das arestas. Eu basicamente defini de maneira predeterminada qual é a ordem dos vértices que eu vou fazer. Então eu vou fazer do menor para o maior. Esse com menor índice. E eu junto ele com um vértice aleatório. Então não é um vértice qualquer, né? Não estou sorteando. Estou contando. Então aqui eu vou ter... se eu já fiz Q escolhas, eu vou ter 2K menos Q, menos o vértice que eu já peguei ali, menos 1. No final do dia você vai ter aqui, então, 2K menos 1 vezes 2K menos 3, né, já pegando todas as contagens, 2K menos 3, 2K menos 5, assim por diante, até 3, 1. No final do dia você tem, para essas K escolhas, 2K menos 1, duplo fatorial. Então primeiro eu escolho quais são os vértices, depois eu escolho como eu vou distribuir as arestas entre esses vértices. Eu tenho 2K menos 1 duplo fatorial, forma de escolher essas arestas. Então o número total de maneiras que eu tenho para escolher é n fatorial, multiplicando, né, os dois fatores, 2K menos 1 duplo fatorial, 2K fatorial, n menos 2K fatorial. Agora aqui eu posso simplificar esse 2K fatorial com esse 2K menos 1 duplo fatorial, como sendo n fatorial, 2K duplo fatorial, n menos 2K fatorial. E agora eu posso simplificar esse 2K duplo fatorial
uma relação bem bacana, que é aqui n fatorial. 2k duplo fatorial é sempre 2 elevado a k vezes k fatorial. Então, esse daqui é o número de grafos que tem essa situação de k arestas, e independente de como é que sejam as arestas não compartilham nenhum vértice, basicamente. Essa é a contagem. E cada um deles vai ter uma contribuição v elevado a n vezes zeta sobre v elevado a k para a minha função de partição. Juntando todos eles, então a minha função de partição configuracional, lembrando que eu estou jogando fora todo o resto, ou seja, eu estou só me importando com situações onde os meus vértices, onde as minhas partículas podem interagir só em pares. Então isso vai me dar somatória, k indo de 0 até n sobre 2, v elevado a n, zeta sobre v elevado a k, vezes n fatorial sobre 2 elevado a k, k fatorial, n menos 2k fatorial. Agora, aqui, para eu conseguir de fato fazer essa conta, fazer umas aproximações, primeiro eu vou considerar a situação de o n está indo para o infinito, ou seja, eu vou olhar o limite de sistemas grandes aqui. Se o n é muito infinito, eu posso mostrar que daria para mostrar que a parte relevante, isso aqui vai ser para um k meio que médio. Então, para a maior parte do tempo eu vou estar numa situação do n é muito maior que o k. Na verdade, o n, você tem um k baixo, né, porque vai ser relevante, que seria as ordens mais baixas. Então eu teria um n muito maior que k. Então, esse pedaço aqui, eu posso simplificar ele. Basicamente, n fatorial sobre n menos 2k fatorial seria aproximadamente só n elevado a 2k. Então, aqui você teria um jeito de configuração, que seria somatório de k igual a 0. N está indo para o infinito, então vou já trocar isso aqui por uma série, mas vou manter o v. Eu vou manter o n aqui, não vou trocar todos os n's para o infinito ainda. V elevado a n, aqui vou juntar um monte de potências de k aqui, sobre k fatorial, que vai ser zeta, n ao quadrado sobre 2v, e agora aparece a razão pela qual eu fiz essas duas maracutaias, né? Transformar isso daqui numa série e fazer essa aproximação aqui, que agora isso aqui virou uma série exponencial, ou seja, isso daqui vira v elevado a n vezes exponencial de zeta n ao quadrado sobre 2v, e agora eu vou reescrever isso aqui também como sendo v vezes exponencial de zeta vezes a densidade de partículas ao quadrado sobre 2v. Você tem zeta vezes densidade de partículas sobre 2 ao quadrado elevado a n. Okay. Então, esse daqui seria basicamente a sua função de partição configuracional. Esqueci do n fatorial. Deveria ter aparecido em todas as contas até agora. Imagina que ele está ali. Então, ou seja, o caso zeta igual a 0 vai te recuperar o gás ideal aqui. E poderia olhar aqui o que está acontecendo com a pressão. A pressão vai dar 1 sobre beta, del V, ln do zeta de configuração. Isso aqui vai me dar esse 1 sobre n fatorial, quando se derivar com v, vai sumir. Vai me dar aqui n sobre beta, vai ter aqui del V, vai aparecer aqui zeta ρ sobre 2 mais v não, mais ln de v. Tá, aqui eu vou precisar realmente escrever de maneira explícita a densidade, peraí. Então, n sobre beta, del V, ln de v, mais zeta sobre 2 n sobre v. Agora a gente faz essa derivada, vai me dar n sobre beta v,
menos zeta sobre 2, n sobre v ao quadrado, vezes n sobre beta. Então aqui a gente tira que a pressão vai ser igual a ρ sobre beta menos zeta sobre 2 beta vezes ρ ao quadrado. E essa daqui é uma coisa que é bastante interessante dessa expansão de Mayer. Ou seja, eu considerei até a situação que eu tenho duas partículas interagindo, eu obtive até a segunda ordem a minha expansão virial como resultado. Se eu tivesse considerado 3 partículas interagindo, que eu precisava considerar as contribuições dessas possibilidades também no meu grafo, que vai, né, basicamente, a contagem de quantos grafos você tem não vai ficar tão mais complicada, mas as integrais aqui elas ficam um pouquinho mais chatas. Você vai ter basicamente você teria o terceiro coeficiente, que você tem mais um outro coeficiente alfa. Já está dividido por beta também, dividido por ρ ao cubo. E assim por diante. Se você quisesse o quarto coeficiente virial, você vai precisar agora basicamente de todas as possibilidades de 4 em que os caras estão todos conectados. Então, por exemplo, seria... deixa eu ver aqui... E exatamente essa razão pela qual começa a ficar muito complicado a expansão de Mayer. Isso aqui começa a ficar muitas configurações diferentes aqui. Provavelmente tem mais algum que eu estou esquecendo aqui, mas por exemplo, aqui, você já começa com 1 para 2, daí você vai ter 2 para 3, você já tem 5 para 4, isso aqui começa a crescer exponencialmente, o número de grafos diferentes que você precisaria considerar para fazer os termos seguintes. Então, ela é uma expansão que ela é prática para pegar meio que os dois primeiros coeficientes da expansão virial. Daí para frente, você acaba trombando com uma explosão combinatória aqui, quantos grafos diferentes você precisa considerar. E uma outra coisa que é interessante aqui é que você vê, aparece o sinal de zeta como sendo o sinal do segundo coeficiente virial. Se a gente for ver como é que era o zeta no final do dia, basicamente vai ser, por exemplo, positivo se a parte aqui, que é basicamente aquela funçãozinha f, for estritamente positiva, e ele vai poder ser negativo se eu tenho uma região negativa do meu f. Então, por exemplo, se eu tenho uma interação repulsiva entre as partículas, esse zeta é sempre negativo e eu sempre tenho um aumento na minha pressão aqui, ou seja, repulsão sempre aumenta a minha pressão. E se eu tenho uma parte atrativa, eu posso ter um zeta positivo e aí eu vou ter uma diminuição na minha pressão comparada com o gás ideal, ou seja, a atratividade diminui a pressão.